Turma de Biomedicina da FMU, aula de Processos Biológicos com a professora Vanessa Ferreira. Nós somos grupo 2, vamos falar de genealogia e doenças cromossômicas. Começando por genealogia. Olá, pessoal! Nós vamos falar sobre genealogia e doenças cromossômicas. No dicionário, a definição de genealogia é estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. Eu, particularmente, acho bem interessante essa área, pois conseguimos obter informações dos nossos antepassados, aqueles que nem mesmo imaginamos por onde tenham passado. Geralmente, a árvore genealógica é iniciada com as informações de nome completo, solteiro e casado, data e local de nascimento do maior ancestral, pessoa mais velha da família que você tem os dados como avô ou bisavô. Em alguns casos, a pessoa interessada em fazer a árvore genealógica da sua família poderá buscar mais informações em arquivos da cidade de origem e cartórios para identificar informações que complementem sua árvore genealógica. A partir da árvore genealógica, como vimos anteriormente, podemos desenvolver o heredograma. O heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco de uma família, onde cada indivíduo é representado por um símbolo, que apresenta a sua característica particular. Os indivíduos de sexo masculino são representados por um quadrado, os indivíduos de sexo feminino por um círculo. O casamento é representado por traço horizontal, e os filhos desse casamento é representado por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal. Geralmente, o heredograma é aplicado para a verificação do padrão de características herdadas geneticamente. Com as informações do heredograma, o geneticista identifica e classifica cada característica, se é autossômica, dominante ou recessiva. Os genes alelos são uma variação específica de um determinado gene, segmentos de DNA constituídos de pares, e um deles do óvulo da mãe e outro o espermatozoide do pai, e ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a locus, estamos falando da posição do gene no cromossomo, e os cromossomos homólogos são os que possuem genes para a mesma característica. Apesar de serem localizados no mesmo locus e atuarem na determinação do mesmo caráter, os genes alelos não são necessariamente idênticos, podendo ser classificados em homozigoto e heterozigotos. Gene alelo homozigoto, quando os alelos para uma determinada característica são iguais. Exemplo, azão e azão, ou azinho e azinho. Gene alelo heterozigoto, quando os alelos para uma determinada característica são diferentes. Exemplo, do azão e do azinho. Então, falando sobre o gene dominante recessivo. Então, a gente sabe que o gene dominante, o próprio nome diz, ele domina o gene recessivo. Então, sempre que há uma combinação heterozigoto, que é de um gene dominante e um recessivo, o gene dominante ele prevalece. Então, o gene recessivo sempre é inibido pelo alelo dominante. Quando a gente tem uma combinação homozigoto, que é a combinação de dois genes dominantes ou dois genes recessivos, aí sim é quando o gene recessivo se expressa, tá? É a única forma dele se sobressair. Então, há alguns exemplos que a gente tem de gene recessivo, o lobo da orelha grudado, né, que não é aquele de abana, o contrário, o grudadinho, o cabelo loiro, ruivo, olhos claros, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, eu gostaria mesmo de ter olhos claros e não tenho, lábios finos e canhoto, ok? Então, aqui nesse slide a gente tem um exemplo de gene dominante e gene recessivo.
Então, por exemplo, aqui a gente tem um indivíduo normal, que é o pai, que é o azão-azinho, e a gente tem o cruzamento com um indivíduo normal, que é a mãe, um azão-azinho, só que o azinho dela, que é o gene recessivo, é o que leva o gene albino, tá? Então, nos cruzamentos, nas possibilidades que a gente tem dos filhos desse casal, que a gente vai ter aí? Os indivíduos normais, que é quando o gene dominante prevalece, e a gente tem uma possibilidade de 25% do indivíduo albino, que é exatamente quando a gente tem a combinação dos 2 genes recessivos, azinho. E aí é quando o gene recessivo prevalece e aí aparece o indivíduo albino. Deu para entender? Acho que nesse exemplo fica um pouquinho mais claro. E aqui a gente tem 3 exemplos de doença do gene dominante. A primeira delas, que é a mais conhecida, digamos assim, é a polidactilia, que é a anomalia caracterizada pelo aumento do número de dedos. Bom, um exemplo clássico que a gente tem é a famosa Cicarelli, né? Ela tem lá os seus 6 dedinhos no pé. É isso mesmo. A segunda doença é a de Huntington, que é uma doença hereditária e ela é triste porque ela é neurodegenerativa, né? Então, a gente tem um cérebro normal e um exemplo aqui, né? Na imagem vocês podem ver de um cérebro normal e um cérebro com a doença de Huntington. Então, a gente tem os ventrículos maiores que no cérebro normal, né? Essa é uma das diferenças básicas. E uma atrofia do tecido nervoso cerebral e dos gânglios basais. Então, a gente pode ver nitidamente aqui a diferença da doença nas 2 imagens. A terceira doença é a doença de von Hippel, que é uma síndrome rara, que ela é provocada pela mutação do gene VHL, que causa quistos e neoplastia múltipla, ok? Temos também alguns exemplos de doença do gene recessivo. Uma delas que eu me identifiquei bastante foi a miopia, porque eu tinha. E eu fiz a cirurgia de correção da miopia. Eu não fazia ideia que era do gene recessivo, porque eu conheço muitas pessoas que têm a miopia, que é aquela deficiência visual, né, de enxergar imagens nítidas a longa distância. Então, foi bem curioso conhecer a miopia como uma doença de gene recessivo. Temos também o daltonismo, não sei se vocês conhecem alguém com essa doença, que é uma alteração que a pessoa tem na percepção visual de cores. Eu conheço umas 2 pessoas que são daltônicas, não sei dizer ao certo qual que é a distorção de cor exatamente que elas têm, porque cada uma delas me falou uma coisa diferente, enfim, cada uma com a sua especificidade, mas é uma alteração no reconhecimento das cores. Outra doença triste e perigosa é a hemofilia, que é uma doença genética que impede a coagulação sanguínea. Então, se a pessoa se corta, ela tem uma dificuldade na coagulação do sangue daquele corte. Então, isso se torna bem perigoso em alguns casos. Alguns casos de corte grande, enfim, de um machucado maior. E, por último, o que a gente já falou, que é o albinismo, que é o distúrbio genético na pigmentação da cor da pele. Na anomalia genética, um ser humano possui pelo menos entre 20 e 25 mil genes. Anomalia genética é um nome dado a um padrão nos genes ou nos cromossomos, que acabam resultando em características físicas específicas, que atingem tanto os cromossomos sexuais como os não sexuais, os autossomos.
Essas alterações podem acontecer durante a divisão celular. As anomalias genéticas no homem, por exemplo, são frequentes em um ou mais genes, especialmente os recessivos. Cada ser humano possui de 6 a 8 genes recessivos anormais. Porém, estes só provocarão uma anomalia caso existam células iguais. A anomalia genética que atinge exclusivamente o sexo masculino ocorre quando um homem apresenta um cromossomo X a mais. É dado o nome de síndrome Klinefelter e muitas das vezes designada como síndrome 47 ou síndrome XXY. Harry Klinefelter foi o primeiro que registrou e tratou um caso como esse. As principais características dessa síndrome é testículos atrofiados, caracteres sexuais pouco desenvolvidos e retardo intelectual. Nas mutações gênicas, essas mutações são responsáveis por alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas, determinando muitas das vezes a formação de novas proteínas ou a ação de enzimas importantes no metabolismo. As mutações gênicas alteram uma ou mais bases no DNA, o que afetará a leitura durante a replicação. Podem ser transmitidas hereditariamente quando ocorrem nas células germinativas. Já quando ocorre nas células somáticas, podem provocar a formação de tumores. Portanto, são chamadas de pontuais, quando alteram apenas uma base. Um exemplo disso é a anomalia falciforme. A anemia falciforme é um distúrbio hereditário em que os gânglios vermelhos assumem a formação de foice. As células morrem prematuramente, causando uma escassez de glóbulos vermelhos saudáveis, a anemia, e podem destruir o fluxo sanguíneo, causando dor. Os sintomas são infecção, dores e fadiga. Se for transmitida apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme, mas a doença não se manifestará. Já na doença de Tay-Sachs, é causada por uma deficiência de hexoxanidase, uma enzima importante no metabolismo dos gliosídeos, ácidos graxos, que acumulam-se no cérebro produzindo deteriorização neurológica e é transmitido por genes recessivos. Outra mutação gênica é a fibrose cística. É um transtorno hereditário que danifica os pulmões e o sistema digestivo, afetando as células que produzem o muco, suco e suor digestivo. Isso faz com que esses fluidos se tornem espessos e pegajosos. Eles aderem a tubos, dutos e passagens. Os sistemas dessas mutações variam e incluem tosse, infecção pulmonar e reinsiste incapacitando a pessoa de ganhar peso e fazer gordura. Nas imagens, a gente tem um exemplinho que mostra o canal de CFTR normal deixando o fluido íons de cloreto sair. E o canal mutante do CFTR, onde os domínios regulador e o da ligação de nucleotídeos impedem a passagem do fluido. Já na segunda imagem, mostra a diferença entre o pulmão normal e o pulmão com essa doença, a fibrose cística. Agora vamos entrar na parte de doenças cromossômicas. Estrutura dos cromossomos. Quando os cromossomos se apresentam em dois filamentos, eles são chamados de cromatídeos, que ligados por uma constrição, é como se essas cromatídeos, esses dois filamentos, eles fossem amarrados. E o que amarra, o que juntam eles é o centrômero, que forma as cromatídeos irmãs. E no final da divisão, essas cromatídeos elas se separam novamente. Estrutura dos cromossomos. A posição desse centrômero é que nos permite classificar os cromossomos. E eles podem se dividir em 4 tipos: os tolocêntricos, os submetacêntricos, os acocêntricos e os metacêntricos.
Os tolocêntricos, o centrômero fica em uma das extremidades e aí forma apenas um braço. Os submetacêntricos é um pouco deslocado da região mediana e tem 2 braços de tamanho desiguais. Os acocêntricos é bem próximo a uma das extremidades e tem um braço grande e o outro muito pequeno. Os metacêntricos, o centrômero está bem no meio e os 2 braços são de tamanhos iguais. Os cromossomos diploides são 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares de cromossomos autossômicos, identificado por números, e um par de cromossomos alossômicos, ou sexuais, identificados por XY. Vou falar de cromossomos sexuais. Primeiro exemplo, monossomia no par 23, um cromossomo a menos. Sua fórmula é 45 e o normal é 46. E é uma mulher com síndrome de Turner. Não tem a fórmula do homem, é sempre mulher. E o cariotipo é 44 mais X0, que é igual a 45. O quadro clínico desse indivíduo é ovários atrofiados, deficiência hormonal, esterilidade, ausência de menstruação, mamas pequenas, vulva infantil, pescoço alado e também deficiência cardíaca. Aí temos outro exemplo também de cromossomos sexuais, que é a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia do cromossomo 23. Diferente da síndrome de Turner, tem um par de cromossomo a mais. E a sua fórmula é 47 XXY, podendo ter 3X e um Y, 4X e um Y. E pode ser uma trissomia ou uma tetrassomia. Síndrome de Klinefelter é um homem e o seu cariotipo é 44 mais XXY, que é igual a 47. E o seu quadro clínico é esterilidade e também deficiência mental. Cromossomos autossomos. Temos a síndrome de Down, é a trissomia do 21. Pode ser uma mulher ou um homem. E o cariótipo é 45 mais XX, que é igual a 47 para a mulher. Para o homem, 45 mais XY, que é igual a 47. Pode ocorrer também uma translocação do cromossomo 21 e do 14. Raramente isso acontece, mas em alguns casos, sim. E o quadro clínico desses indivíduos é pescoço curto e grosso, cardiopatias, tem uma única linha transversal na palma da mão, genética pouco desenvolvida, grande flexibilidade das articulações e em alguns casos pode haver deficiência mental. Depois temos a síndrome de Patot, que é a trissomia do cromossomo 13. O cariótipo é 45 mais XX, que é igual a 47, ou 45 mais XY, que é igual a 47, que é o cariótipo feminino e ou masculino. Ambos os sexos com cabeça pequena, microcefalia, olhos pequenos ou ausentes, orelhas deformadas ou com baixa implantação, pescoço curto, lábio leporino e palato fendido. Síndrome de Edwards, trissomia do cromossomo 18, e o seu cariótipo é 45 mais XX, que é igual a 47, 45 mais XY, que é igual a 47. Ambos os sexos com deformidades facial, anomalia nas mãos e também nos pés, malformação cardíacas, renais, genitais e graves distúrbios primotor. Toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura de um cromossomo de uma célula é chamada de mutação cromossômica ou aberração cromossômica.
As mutações cromossômicas podem ser classificadas em 2 tipos, mas primeiro vamos falar das mutações numéricas, em que há alteração no número de cromossomos da célula. Mutações numéricas são ainda subdivididas em aneuploidias e euploidias. São euploidias quando tem um aumento ou a perda em lotes cromossômicos completos, também conhecidos como genomas. Já nas aneuploidias, tem-se um aumento ou uma perda em um ou mais cromossomos. As euploidias se dão no momento em que os cromossomos são duplicados e a célula não se divide. Existem algumas cultiváveis que apresentam euploidias, como o trigo. Ele tem uma variedade diploide, com 2 lotes cromossômicos, tetraploide, com 4 lotes cromossômicos, e hexaploide, com 6 lotes cromossômicos. A euploidia pode resultar na diminuição ou no aumento de um conjunto de cromossomos haploides. Nesse caso, o número de genomas ocorre em múltiplos inteiros, ou seja, o indivíduo será N, 3N, 4N, 5N, 6N e assim por diante. E a ocorrência de euploidias em humano é bastante raro. Também, quando ocorre, é incompatível com a vida. Denomina-se de haploidia a condição que um indivíduo apresenta apenas um conjunto cromossômico, N. Esse tipo de euploidia é comum em alguns vegetais, fungos, abelhas, vespas e formigas. Mas no homem, essa característica faz com que o indivíduo não sobreviva. As aneuploidias são consequência dos erros na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular. Geralmente são causadoras de distúrbio, como síndrome de Down, que é provocada pela trissomia no cromossomo 21, a síndrome de Turner, que é causada pela monossomia no cromossomo sexual, e a síndrome de Klinefelter, que é provocado pela trissomia que envolve os cromossomos sexuais. As aneuploidias são decorrentes de processo de não disjunção, que ocorrem durante a formação dos gametas na meiose 1 ou 2. A não disjunção é um erro na divisão celular, que faz com que uma célula fique com excesso ou falta de cromossomos. No processo da meiose 1, pode ocorrer em um cromossomo homólogo não se separar. Aí, forma uma célula com um cromossomo a mais e outra com um cromossomo a menos. A não disjunção pode ocorrer também na meiose 2, e neste caso, não ocorre a separação das cromatídeas. Temos as principais aneuploidias, que são a nulissomia, que é a perda de 2 cromossomos do mesmo par, a monossomia, que é a perda de um cromossomo do mesmo par, e a trissomia, que é o ganho de um cromossomo no genoma. Também temos a tetrassomia, que é o ganho de 2 cromossomos no genoma. Na espécie humana, é possível encontrar mais comumente doenças causadas por monossomia e trissomia, que é a perda de um cromossomo no mesmo par, e o ganho de um cromossomo no genoma. Esses são os mais comuns para os humanos. Basicamente, este é os exemplos de tipo de mutações que são nas estruturas numéricas. Agora, iremos falar das mutações estruturais. A alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos da célula. As mutações estruturais são provenientes de fragmentos cromossômicos, seguido de perda de pedaços em locais diferentes da original. Alguns agentes, como radiação, podem causar danos à estrutura dos cromossomos, tais como a perda de uma parte ou ainda a troca de fragmentos entre cromossomos, podem classificar as alterações cromossômicas estruturais em alguns tipos. Como vemos aí,
temos a deleção, a duplicação, a inversão, a inserção e a translocação. Vou falar dos mais importantes dos tipos de alterações cromossômicas estruturais. Primeiro, vamos falar da deleção. Na deleção, a gente observa que há a quebra e a perda de um fragmento do cromossomo. A perda desse fragmento gera um cromossomo com ausência de alguns genes. Este processo ocorre principalmente durante a meiose. Um problema causado pela deleção é a síndrome conhecida como Cri-du-Chat. Cri-du-Chat é uma síndrome do gato, o miado do gato, que é ocasionada por uma deleção no cromossomo 5. Como que é essa deleção no cromossomo 5? Como vocês podem ver aí na imagem, tem um xizinho num fragmento do nosso cromossomo. E na imagem do lado, nós temos ela menor, porque foi deletado essa partezinha que está com o X, ok? Essa deleção ela é grave, e o indivíduo com esse problema morre, geralmente na infância ou na adolescência. Na translocação, verificamos a quebra de um cromossomo e a união deste fragmento a outro cromossomo não homólogo. Cromossomos diferentes que apresentam genes para outras características. Como podemos ver na imagem, um é verde e o outro é vermelho. A translocação é denominada recíproca quando ocorre a troca de porções entre os dois cromossomos. Como podemos ver aqui, por exemplo, temos duas amigas, a amiga verde e a amiga vermelha. Neste exemplo, a amiga verde emprestou a saia dela para a amiga vermelha e a amiga vermelha emprestou o sapato vermelho para a amiga verde. Nessa segunda imagem, podemos ver que elas estão com as roupas trocadas e irão devolver depois. Mas algumas translocações podem gerar problemas graves, como é o caso da leucemia, ocasionada por uma translocação recíproca. Eles trocam, existem uma translocação denominada robertsonia, que acontece no cromossomos acrocêntricos, o cromossomo de um braço muito maior do que o outro, com decadência na proximidade entre o centrômero e a extremidade de um dos braços. Nesse caso, ocorre a quebra de um braço longo, de um cromossomo, e de um braço curto do outro. Após a troca de fragmentos, observa-se a formação de um cromossomos com braços longos e outros com braços curtos. Não é nesse caso, mas como vocês podem ver, ele ficou meio torto. A gente também tem o tipo de translocação não recíproco. Por exemplo, a amiguinha verde emprestou a saia dela para a amiga vermelha. Porém, a amiga vermelha não devolveu nunca mais. E ela vai ficar com a falta de uma saia. É isso que acontece na não recíproca. O empréstimo não é recíproco e a outra pessoa não dá nada. Ok? Não estamos falando de pessoas, estamos falando de cromossomos, não confundam. Temos também a inserção. Como a gente pode ver aí na imagem, a inserção, ela tem um cromossomo amarelo e um cromossomo cinza. Quando o cromossomo amarelo empresta uma blusinha amarela para a pessoa cinza fica com a blusinha amarela, mas não empresta nada para a pessoa amarela. É isso que acontece na inserção. A inserção fragmenta um pedacinho e dá para outra pessoa e ela não recebe nada em troca. Então, basicamente, esses são os tipos das mutações cromossômicas estruturais, ok? Na duplicação, vemos que uma porção de cromossomos está duplicada. Isso pode acontecer quando um fragmento do cromossomo perdido por deleção une-se à cromatíde irmã, formando um segmento extra. Este processo, assim como na deleção, ocorre principalmente na meiose. Como podemos ver, nessa segunda imagem abaixo do nome duplicação, nós temos
3 fragmentos azul e na segunda imagenzinha nós temos 6, porque o primeiro fragmento se duplicou e fez assim, então, um cromossomo duplo. Temos também a translocação, mas também temos a inversão. Vamos falar da inversão primeiro. Nesse tipo de alteração cromossômico estrutural, a gente vê que a parte do cromossomo se fragmenta e posteriormente liga no mesmo cromossomo, porém invertido. O mesmo número de gene é observado nesse caso, porém em uma posição diferente. A inversão pode ser paricêntrica, quando a parte invertida envolve o centrômero, ou paracêntrica, quando o centrômero não é envolvido. No caso dessa imagem que temos abaixo do nome inversão, ela é paracêntrica, não mexe no centrômero, ok? Como a gente pode ver, temos 3 fragmentos azul na primeira imagem, com o primeiro fragmento azul maior em cima. Na segunda imagem, já temos o fragmento invertido, que ele está embaixo. Esse é a inversão dos fragmentos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso seminário de genealogia e doenças cromossômicas e que tenha ficado tudo claro para vocês. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer pergunta, nós estamos aqui à disposição também. Obrigada.